meus alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de aprendizados. Eu sou a professora Juliana, sou a professora de Ciências. Então vamos lá, nós vamos continuar estudando nessa semana as células, tá? Então na semana passada nós conhecemos um pouco sobre as células, vimos a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica, não é verdade? E hoje nós vamos continuar estudando sobre a célula, conhecer algumas organelas citoplasmáticas, tá certo? Então vamos só relembrar. Na semana passada nós vimos que uma célula ela pode ser classificada com relação ao seu núcleo, né? Se ela tem um núcleo organizado ou não tem um núcleo, não é? Então, quando a célula ela não tem um núcleo organizado, a gente chama de célula procariótica. E nesse caso aqui da figurinha, no exemplo, as únicas células procarióticas, gente, são as células das bactérias. Então, as bactérias, elas são procarióticas, tá? As bactérias não têm um núcleo organizado. Tá vendo, ó? Então, ó, essa partezinha em roxo é o DNA dela, é o material genético dela que tá jogado dentro da célula, tá? Não tá organizado, tá jogado dentro aqui, ó, dentro do citoplasma, tá vendo? Então, quando essa célula ela não tem uma estrutura nuclear, não tem a carioteca, né? Que é uma membrana que envolve o núcleo, a gente chama de célula procariótica, tá certo, gente? As células procarióticas, elas são bem simples. Essas cores, tá certo? Essas cores aqui, amarela, roxa, verde, são só cores ilustrativas, tá? Não significa que a bactéria tem essas cores, não. E a célula, quando ela tem um núcleo organizado, tá vendo, ó? Esse redondinho aqui, ó, tá vendo, ó? Essa parte no meio, ó, núcleo, significa centro, ó, tá vendo? Então, esse centro aqui, dentro dele, nós temos o DNA, né? Nosso DNA. O DNA tem todas as minhas informações, como eu sou, tá certo? Tudo como eu sou, a cor dos meus cabelos, a textura, se eu sou alto, baixa, tudo meu, gente, tá aqui dentro desse núcleo, tá? Então, quando as células têm o núcleo, a gente chama de célula eucariótica, para lembrar, ó, eu tenho núcleo, tá? Eu tenho núcleo, eu sou o quê? Eucariótica. Tá certo? Então, quem é que tem núcleo? São as células animais, tá aqui no exemplo, nós vamos conhecer mais detalhe aqui. As células vegetais também são células eucariontes, né? Células de fungos também, que não é vegetal nem é planta, é também uma célula procariótica. E também células das algas, são procarióticas e as células dos protozoários, tá? Aí depois a gente vai conhecer depois protozoário. Eu quero só que vocês entendam essa diferença de procarionte e eucarionte, tá certo? Por enquanto. Depois de entendido isso, vamos ver as organelas citoplasmáticas, tá? Mas antes da gente conhecer as organelas, a célula, gente, tanto a célula da bactéria, aqui é a célula da bactéria, quanto a célula vegetal e a célula animal, elas têm algumas diferenças e semelhanças, mas a célula tem 3 partes básicas, tá? 3 partes básicas da célula. Qual é, professora? Gente, toda célula ela tem bem aqui, ó, a membrana plasmática, estão vendo, ó, membrana plasmática. Membrana plasmática é essa parte aqui, ó, que rodeia a célula, tá vendo? A parte mais de fora, externa, tá vendo?
Então, a membrana plasmática circunda a célula, tá? Membrana plasmática, ela vai permitir o que entra e o que sai dentro da célula. Depois, a segunda parte que eu quero falar para vocês é o citoplasma. O citoplasma é um líquido que preenche, tá? Preenche toda a membrana plasmática. O citoplasma seria como se fosse um gel, tá? Imaginem uma gelatina, é mais ou menos dessa forma que é o citoplasma. O citoplasma ele tem muito, é formado por água, sais minerais e outras substâncias, tá? O citoplasma ele é aquoso, a textura dele. Pensem no álcool gel, gente. O álcool gel não tem aquela textura? Pronto, o citoplasma lembra muito a textura do álcool gel, já que a gente está passando muito álcool gel nas nossas mãos, tá certo? E a terceira estrutura básica de uma célula, né, é o núcleo, tá? Tá vendo? Lembrando que quem só tem núcleo são as células eucarióticas, então são as partes básicas de uma célula, certo? Por quê? Porque nem todas as células vão ter esse formatinho aqui, ó. Muitas células, dependendo de qual parte do nosso corpo, vai ter diferentes formatos. Então, a célula, por exemplo, do cérebro, que é essa aqui, o neurônio, ela tem esse formato aqui. Mas, todas essas células aqui, gente, tem essas três estruturas básicas que eu falei, tá? Citoplasma, membrana plasmática mais externa e o núcleo. E aí, minha gente, no citoplasma nós vamos ter, citoplasma nós vamos ter algumas organelas, tá vendo? Essas estruturas aqui, em azul, amarelo, tá? Isso aqui são organelas. E o que são organelas, professora? Gente, organelas são como se fossem pequenos órgãos, tá? Porque a célula, ela realiza várias funções. É como se fosse uma fábrica, uma célula, tá? E aí as organelas são como se fossem os funcionáriozinhos dessa fábrica. E cada uma vai ter uma funçãozinha, tá? Imagine também imagine que a célula seja uma sala de aula. A sala de aula de vocês do 6º ano. E aí cada aluno, cada um de vocês é uma organela. Seria mais ou menos assim. E cada um de vocês teria uma função. E aí a gente vai ver um pouco dessas organelas e quais são essas funções, tá bom? Vou destacar algumas. Deixa eu passar aqui. Aqui. Então, vou falar um pouco aqui, gente, ó. Cadê uma organela? Pronto. A mitocôndria. Mitocôndria. Tá vendo aqui o desenhozinho? A mitocôndria, gente, ela tem uma função muito importante. Na verdade, todas têm uma função importante, mas a mitocôndria ela tem a função de realizar a respiração celular, tá? A respiração celular vai ser importante porque através do funcionamento da respiração celular, a célula vai ter energia para funcionar, para trabalhar. O lisossomo, que é essa bolinha, tá? O lisossomo, ele tem a função de digestão, de digestiva. Outra que eu quero falar para vocês é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi está aqui, como se fosse bolsas. O complexo de Golgi, ele vai armazenar algumas substâncias e eliminar, tá? Tem algumas substâncias aqui que dentro da célula que precisa ser jogada fora. O complexo de Golgi vai fazer isso. Outra que eu quero falar para vocês, é os ribossomos. Os ribossomos são essas bolinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui redondinho, aqui, ó, tá vendo essas bolinhas? Aqui são os ribossomos, ó, essa. São os ribossomos. Os ribossomos têm a função de produzir proteínas, tá? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver. O vacúolo pode eliminar, armazenar água e eliminar, tá? Então essas são algumas que eu quero destacar para vocês, são essas. Aqui na célula, essa aqui é uma célula animal, que é o nosso caso, nós temos esse tipo de célula animal. As plantas têm um tipo de célula vegetal. Temos algumas semelhanças, né, com a célula animal. Por exemplo, aqui a célula vegetal vai ter o que? A membrana plasmática, o núcleo, o citoplasma, né? E vamos ter também o complexo de Golgi, que eu falei, que armazena substância e depois joga fora. Nós temos, aliás, a célula vegetal tem vacúolo também, ó. Nesse caso, o vacúolo ele é enorme, armazena água e sais minerais. A planta também tem mitocôndria, tem o núcleo, já falei, tem ribossomos, ó, essas bolinhas aqui. Cadê os ribossomos? Serve para produzir proteínas. O retículo endoplasmático, a célula vegetal tem, e a célula animal também, tá? Tem dois tipos de retículo endoplasmático rugoso, que vai ter ribossomo, e o retículo endoplasmático liso não tem ribossomo. Essa é a diferença. Tem uma organela muito importante aqui na célula vegetal que eu quero destacar, que essa organela é verdinha, tá vendo? Essa bem aqui, ó. Aqui é uma, aqui é outra. Essa organela verdinha, gente, tá aqui o nome, ó, cloroplasto. Os cloroplastos, gente, são importantíssimos para as células vegetais e são encontradas nas células vegetais, né? Os cloroplastos têm a função de fazer fotossíntese, tá? Além disso, a célula vegetal tem a parede celular, que é essa parte de fora, tá? Então, essas são algumas organelas. Aqui na célula da bactéria, uma célula procarionte, ela é uma célula bem simples. Ela vai ter a membrana plasmática, vai ter alguns ribossomos e basicamente isso, tá? Ela não tem aquelas outras organelas, é uma célula bem simples, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, tá, gente? Tenham compreendido aqui o nosso conteúdo, tá? Qualquer dúvida, gente, não entendeu a pergunta do exercício, tia, não entendi o que é citoplasma, podem me perguntar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.